Na verdade, sou nascido em Nonoai, né, de Nonoai, e estudei no Colégio Agrícola de Concórdia, daí depois fui para Santa Maria, fiz veterinária. E nos anos 90 eu vim trabalhar na Aurora, em Maravilha, com avicultura. Trabalhei lá durante 2 anos e meio, 3 anos. No ano 93 para 94 eu vim morar em Chapecó. E daí que eu conheci o núcleo dos veterinários. Naquela época o núcleo não tinha grandes assim atividades e tinha um pouco de dificuldade financeira. E quando foi no ano de 98 me convidaram para ser presidente. E depois de muita conversa eu assumi com mais um grupo de colegas que a gente começou a tentar mudar um pouco a história do núcleo, porque o núcleo tinha muita dificuldade financeira. Cobrava uma mensalidade e ninguém pagava. Tinha uma venda de algumas placas de propagandas, de marketing lá, que era o que sustentava o núcleo. E quando eu assumi, ele não tinha praticamente nada, nem R$1, né? E tinha uma conta para pagar mensal, um caseiro, tinha a luz, e tem uma sede. Foi aí que a gente decidiu, com o grupo lá, fizemos algumas festas, com doações, e sempre pedindo coisas para conseguir manter. E vendemos eucaliptos que tinha lá, e juntamos um dinheirinho. Daí tentamos fazer uma vacinação de cachorro, para arrumar um dinheiro para sustentar o núcleo por 2 anos, para parar, desculpa a palavra, parar de mendigar quase. Que tem vários colegas que eu for citar que ajudaram o núcleo na época com dinheiro, que tinham mais recursos, que se eu for citar todos vai demorar muito, mas que a gente tem que ser lembrado, não pode ser esquecido. E nessa época um colega meu, Nilson, fez um pequeno evento, um simpósio pela Brabus de suíno, e que deu um valor que deu para sustentar o núcleo por mais um período. Financeiramente, eu estou falando, né? Porque ninguém vive de amor, vive de dinheiro, tem que pagar as contas, né? Quem deve, paga, né? Como dizia o seu Auri. Nesse período daí que a gente, isso aqui é um negócio legal. Nessa época, os únicos eventos que tinha no Brasil eram no centro do país. E se hoje já é caro se deslocar para São Paulo, Campinas, Santos, fazer um evento, imagina naquela época, né? Além do custo financeiro, a dificuldade. Era praticamente muita gente ia de ônibus. E nós estávamos na rodoviária lá de São Paulo, eu e mais 2 colegas, o Sadir Marcolin, o Chico Berch, e eles dizendo, não, nós temos que fazer lá em Chapecó, tem que fazer lá em Chapecó. Tá, de tanto falar, decidimos fazer o primeiro simpósio. Eu era presidente, entrei em maio de 98 e ia até maio do ano 2000, que na época as eleições eram de maio a maio. Daí decidimos fazer o primeiro simpósio em abril do ano 2000. Quando terminou o primeiro simpósio de avicultura, fizemos a eleição. E aí sim, quando a gente começou a fazer as contas, a gente viu que a gente era muito pequenininho, né? Porque aquele dinheirinho que tinha no núcleo não dava nem para 5% das despesas. Se desse errado o simpósio, eu não sei como é que ia acontecer. E a gente decidiu fazer. E daí foi fazendo, foi falando com um, falando com o outro, e fomos dando um jeito de moldar. E fizemos o primeiro simpósio, que foi no Hotel Lang. Já deu um número bastante expressivo de pessoas. E a partir daí o núcleo criou gosto pela coisa, começou a fazer, melhorar, cada vez mais gente, de avicultura. Depois, com o tempo, não devo estar enganado, mas o Miguel, na época, na gestão do Miguel, fez o de suínos. Daí fizemos umas tentativas de leite, paramos, e agora está mais ingressado o de leite. E fomos andando, né? Torna-se praticamente hoje o simpósio de avicultura e de suinocultura de referência nacional. E aí que, às vezes em quando, muita gente faz as coisas e não tem nem ideia do quanto socialmente é importante. Quantos restaurantes nós mantemos em Chapecó? Bem 1.500 pessoas. Quantos hotéis? Lota os hotéis. Agora há pouco tempo, uma dona de um hotel me falou, o nosso hotel se mantinha por causa dos eventos. E eu acho que talvez, se nós conseguir continuar trazendo o simpósio para cá e mantendo o simpósio em alta e criar outros eventos, quem sabe Chapecó cria uma coisa que a gente nunca para pensar, mas é um turismo de negócios, como é Atlanta nos Estados Unidos. Movimenta a cidade, restaurante, falta hotel, falta táxi, falta tudo. Só criar uma agenda que tenha de mês em mês, porque é muita movimentação.
E isso é importante. Talvez muita gente nem tenha percebido mas o quanto que o núcleo ajudou a cidade de Chapecó, nesse sentido, não em outras coisas, mas um turismo de negócios. Nós temos 3 eventos e que movimenta a cidade. Eu acho isso é um legado que a gente começou e que os próximos presidentes devem manter. Farias, você colocou uma situação muito interessante. Você defende a tese de que os encontros presenciais eles devem voltar, né, de alguma forma. Particularmente, eu também concordo com isso. Parece que uma ansiedade, né, nesse momento de pandemia, para que o relacionamento olho no olho, como está acontecendo agora aqui, ele se revigore, né, porque a gente vem desse berço. E como é que você vê essa possibilidade real? Tendo em vista que há uma tendência ou alguns defensores, digamos assim, de que a virtualização veio para ficar, de que as viagens vão praticamente desaparecer, de que o presencial vai morrer. Como é que você vê isso? Eu acho que o virtual vai ter uma fatia, mas o presencial nunca vai deixar de existir. A gente, como eu falei, é uma feira, é conhecimento, mas é negócios. E negócio requer contato. O olho no olho faz uma diferença muito grande. Tenho certeza que quando terminar a pandemia e nós voltar para o simpósio presencial, vai voltar praticamente ao normal. A única coisa, vai ter mais um espaço que é o virtual. Eu não acredito que o virtual vai substituir o contato pessoal, porque as pessoas precisam de contato. Elas gostam de conversar por WhatsApp, gostam de conversar por essas redes sociais, gostam de conversar por e-mail, mas o olho no olho faz uma diferença muito grande. Nós somos seres humanos. Eu tenho certeza que vai voltar e não tem, né? Você falar com as pessoas, tendo a proximidade, quebra o gelo, fica melhor. E você, por mais que você faça uma visita numa feira online, não é a mesma coisa, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que vai voltar. Agora, é lógico que as pessoas que estão com mais dificuldade, não conseguem participar, estão mais longe, ou gostariam de assistir as palestras, que bom, vamos criar essa nova linha, esse caminho dele poder participar à distância, né? Mas com certeza ele vai estar lá assistindo, mas com uma vontade de estar aqui. Como é que você vê o núcleo daqui a 20 anos ou 10 anos para frente, no sentido assim maior do seu propósito? Como é que você enxerga isso? É um legado que nós temos que manter. É uma obrigação que nós temos que manter trabalhando naquelas coisas que nos fizeram crescer. Que é o quê? Trazer conhecimento técnico. Que conhecimento vira em ações e que ações virem resultados econômicos, sociais, ambientais. Manter a humildade, ou seja, de não achar que nós somos melhor que ninguém, porque os outros eventos que as pessoas percebiam que existia um pouco de orgulho próprio, essas coisas não deram certo. A gente tem que trabalhar na humildade, tem que trabalhar respeitando a pessoa que participa, o que eles querem. Não tem espaço para gastar muito, fazer sempre um simpósio com conhecimento técnico, mas de uma forma barata. Por que nós não íamos mais para São Paulo? Por causa do custo. Não adianta a gente ficar falando. E também mantendo um princípio da honestidade, né? Ou seja, se é para um, é para todos. Eu estou falando honestidade de uma forma bem ampla, né? Ou seja, não fazer diferença entre uma empresa e outra, entre um fornecedor e outro, entre um palestrante e outro, ou seja, beneficiar algum e prejudicar um outro, porque nesse mercado existe a concorrência, né? E existe a reciprocidade. Você faz uma coisa errada aqui, lá na frente vem a conta. E trabalho, né? Muito trabalho. Não tem jeito de você organizar eventos assim, sem dedicação, sem tomar cuidado. E acho que isso é o principal legado que os presidentes têm que levar, esses princípios aí, e continuar por mais 20 anos. Mas eu espero que o núcleo não deixe cair, né? 20 anos, estamos aí já com 20 anos, né? Se deu certo agora, pode ficar mais 20 anos também, né? Farias, você mexeu numa questão que eu preciso dar uma cavocada melhor. Você mexeu com valores do cooperativismo, sem querer ou querendo, ou já porque de repente fazem parte de ti. Igualdade, a ética, né? Que sempre nossos grandes líderes defenderam isso e praticaram isso, né? Então, e olhando também para a tua questão lá da origem, do familiar, né? De Nonoá, enfim. Você acha que isso está na alma ou é só um proforme? Como é que você se avalia nesse sentido dessas defesas, hein? Estou aí há mais de 20 anos
mais de 30 anos, desculpa, no sistema cooperativista. E as pessoas com quem eu vivi, os grandes líderes, seu Auri, seu Mário, seu Neivor, seu Marcos, eles não só falam isso todo dia, como eles praticam todo dia. Então, eu tenho a obrigação de seguir isso aí. Se eu fizer diferente, eu tô me fazendo de bobo, ou seja, eu mesmo falando uma coisa e fazendo outra. Então, essa é a nossa obrigação, de tratar as pessoas. A gente não, como disse o Mário, a gente não vai levar nada daqui. A gente não vai levar dinheiro, a gente vai deixar uma história. Talvez a minha história seja bem pequenininha perante muita gente, mas que ela seja bonita, né? E eu acho que todo mundo tem que pensar assim. Eu não penso que você tem que ser chefe de tudo. Você não precisa ser. Pode ser uma pessoa lá de baixo, mas aquela pessoa lá de baixo que faça a diferença. Talvez que a maioria não reconheça, mas se tiver alguns que reconheçam, já está bom. E fazer as coisas certas, né? Não aceitar as coisas erradas. Muitas pessoas que organizam os simpósios, às vezes nem aparecem lá na frente. E são muito mais importantes do que a gente que está lá na frente, às vezes em quando. Agora mesmo, nessa última virtual ali, tinha mais de 20 pessoas atrás das câmeras lá. E fazendo a coisa certinha, bonito, sem nenhum erro. Parabéns para eles, né? E quantas pessoas que são assim? Então, eu acho que assim, eu acho que isso o núcleo tem que manter, né? Ou seja, manter essa humildade em saber que precisa de muitas pessoas. Saber ter humildade de possibilitar que as pessoas contribuam da maneira que elas podem. Ninguém é obrigado a chegar lá e trabalhar igual o outro. Um pode trabalhar menos, outro mais. Um dia pode, outro dia não pode. Cada um contribui com o que pode. Outros não podem trabalhar fisicamente, trabalham intelectualmente, com sugestões. E não cobrar nada. Na verdade, agregar, trazer as pessoas com o que eles podem contribuir. Isso faz uma sociedade melhor. Se você, cada vez que você quiser trabalhar um pouco, você quiser comparar com o outro, não vai dar certo. Você tem que se comparar contigo mesmo. Se eu posso dar mais, vou dar mais. Se eu não posso, não posso. Eu posso até aqui. Agora, porque eu fiz isso, o outro tem que fazer igual, daí não fecha. Isso aí é o primeiro momento para desagregar uma sociedade. Então, olhando agora, meio que indo já para o final da nossa conversa saudável aqui, né, para o 50º do Núcleo VET, um dia você foi criança, teve todas as dificuldades, né? Sofreu lá na medida que também outros sofreram, quem sabe, para você estudar, e aí foi. Olhando para trás agora lá, tudo valeu a pena e por quê? Sem dúvida, valeu. Quando o núcleo consegue ajudar certas outras entidades, que às vezes não tem tanta dificuldade, que a gente faz, que muitas pessoas nem sabem, os Anjos do Bem, o Hospital Regional, outras coisas, só isso já valeu a pena. Já fizemos a diferença. E nós temos que fazer um pouco a diferença nessa sociedade. Nós temos que puxar à frente. Eu acho que as pessoas não governam por palavras, elas governam pelo que elas fazem. Elas são exemplos não pelas palavras, não pelo que eles dizem, é pelo que eles fazem. E o núcleo, graças a Deus, tem feito a diferença na sociedade de Chapecó, muitas vezes sem as pessoas perceberem. Mas um dos pedidos para o centro de evento acontecer foi por causa de nós, porque o Theo Lang não suportava mais a carga de pessoas. E digo mais, prefeito João Rodrigues, já vai ficar pequeno. Nós precisamos mais. E isso não é para o núcleo, é para Chapecó. Eu espero que a gente, com o que a gente fez e com o que a gente está colaborando hoje um pouco menos com o núcleo, né? Porque também outras atividades vão tomando conta do tempo da gente. A gente não é um super-homem que consegue estar em todos os lugares e ao mesmo tempo. Mas esse pessoal que está aí está fazendo um trabalho bonito. Parabéns para eles.